Saco a pausa, altero a pauta no compasso. Desde agora, a semínima da hora. Olá, internauta! Aqui, Manuel de Jesus e mais um episódio do Semínima da Hora. 15 minutinhos com você. Estou aqui de novo e hoje vou conversar com uma celebridade do esporte nacional, uma celebridade do esporte mundial. Parece demais? Você vai perceber que não. Eu tenho certeza, você há de concordar comigo. Antes, eu quero lembrá-la que Semínima da Hora é um oferecimento da Rádio Ecoar, uma web rádio que você pode ouvir visitando o site webradioecoar.com.br, uma web rádio que você pode ouvir através do aplicativo Radiosnet. No campo de busca, digite Rádio Ecoar, Curitiba, Paraná. E a Rádio Ecoar você pode ouvir também através do aplicativo Web Rádio Ecoar para Android. Conheça, ouça e divulgue a Rádio Ecoar. Você pode até enxergar pelos ouvidos. Muito bem, eu disse que conversaria com uma celebridade. Talvez a pessoa tenha ficado pensando assim lá do outro lado. Ih, já começou. Mas vamos a ele. Pois é, uma pessoa do sexo masculino. Olá, Ricardinho. Já começou com uma baita de uma propaganda, né, cara? Fiquei até meio sem jeito, mas tudo bem. Prazer falar contigo aí, cara, e com o pessoal que tá ouvindo também. Maravilha, a gente aqui do podcast Semínima da Hora é que agradece. Ricardinho, vou te fazer uma pergunta, mas de um jeito bem diferente do que eu faço sempre para as outras pessoas. Ricardinhos, nós temos muitos, né? Eu me lembro, por exemplo, do Ricardinho, que jogava futebol, jogou no São Paulo Futebol Clube, jogou no Corinthians, enfim. Há alguns Ricardinhos que não tem nada a ver com futebol e tal. Bom, eu podia te apresentar, né? Mas eu queria saber de você quem é o Ricardinho. Pois é, cara, dentre tantos Ricardinhos aí desse mundão, né? Eu me chamo Ricardo Alves, conhecido como Ricardinho no mundo do esporte. Eu sou atleta paralímpico. Atualmente eu sou jogador de futebol de cegos. Jogo na HFUC do Rio Grande do Sul, é o clube que eu jogo. E jogo também na seleção brasileira, desde os 16 anos de idade. Então, assim, eu tenho feito, cara, a minha história dentro do esporte, graças a Deus, né? Sempre a Deus todo o reconhecimento, né? Que as portas que ele tem aberto aí, dando saúde pra gente trabalhar todo dia. A vida de atleta não é fácil, né? As pessoas acham que é só a hora de jogar bola, mas a gente abre mão de muita coisa para treinar no dia a dia, é lesão, é um esforço. Mas também, assim, não é mais que a nossa obrigação, porque é o nosso trabalho e sempre foi um sonho para mim, então eu me sinto muito realizado, né, cara, em ser um atleta profissional e poder estar fazendo a minha vida aí jogando futebol. Olha só que espetáculo. E você usou uma palavra, se a gente combinasse não daria tão certo, né? Você usou a palavra sonho. Sonhar é algo que faz parte da vida de todo vencedor, Ricardinho. E eu queria saber como o sonho de jogar futebol entrou na tua vida. É verdade, cara, é porque, assim, eu penso que o sonho, ele acaba sendo o combustível, né, cara, que move a gente. Se a gente viver sem almejar nada, ter um objetivo traçado, né, fica difícil, tu não sabe nem por onde andar e como fazer, né, não tem um alvo a ser alcançado. Eu perdi a visão, cara. Para quem não sabe, o futebol de cegos, né, futebol paralímpico, os atletas de linha não enxergam nada e os goleiros enxergam normal, porém eles têm uma área reduzida ali de atuação, eles não podem jogar fora daquela área deles. Só para o pessoal entender a regra rapidamente, assim. E só que eu enxerguei normal até os 6 anos de idade.
depois eu tive descolamento de retina, fiquei 2 anos em tratamento, perdi a visão com 8. E quando eu tinha 5, 6 anos ainda enxergando normal, eu já jogava bola, assim, né, para brincar, claro, lazer, mas eu já tinha uma certa facilidade e as pessoas elogiavam muito, né, porque era impressionante uma criança tão ainda pequena, as coisas que eu já fazia, né, modéstia à parte, assim, e eu ouvia aquelas coisas e daí eu comecei a sonhar, eu digo: "Pô, mas será que eu jogo bem mesmo, né, então eu quero muito ser jogador de futebol", aquele sonho de menino. E aí perdi a visão, cara, e depois eu pensei: "Pô, nunca mais jogo bola", sabe. Aquilo foi uma frustração pra mim. Aí com 10 anos eu descobri que existia o futebol paralímpico, e pra mim, como eu sempre falo, foi a segunda chance que eu tive de sonhar. Então eu passei a sonhar pela segunda vez, e aí como a primeira chance tinha escapado da minha mão, vamos dizer assim, cara, a segunda eu agarrei com as 2 mãos, sabe. E aí me dediquei muito, cara. E é um segredo também, porque pra gente ter sucesso em alguma coisa, tem que amar muito o que faz, entendeu. Então a bola era era uma companheira inseparável, né, do meu dia a dia, né, era o tempo todo com a bola no pé, treinando e tal, e assim a coisa aconteceu. Olha só que história bacana. Eu já ouvi dizer que você foi eleito o melhor jogador do mundo e não só uma vez. Procede isso, Ricardinho? Procede, cara, procede. Tu vê, né, Deus foi tão bom pra mim que quando eu comecei a jogar em clube, eu sonhava em ser jogador da seleção brasileira depois, que já era, assim, seria uma conquista muito grande, porque a nossa seleção brasileira aí é considerada a melhor seleção do mundo, haja visto os títulos que conquistou no decorrer das décadas aí. Então fazer parte da seleção brasileira já é um negócio marcante, assim. E eu cheguei na seleção com 16 anos de idade, já na principal, na adulta, né. E depois começaram a vir alguns títulos individuais, né, de artilheiro, disso, daquilo, e eu fui eleito o melhor jogador do mundo na modalidade por 3 vezes. Essa eleição ela acontece só quando tem campeonatos mundiais de 4 em 4 anos. Então, assim, foi muito marcante pra mim, cara. A primeira vez, inclusive, que eu fui eleito, eu tinha 17 anos. E eu fui o atleta mais jovem da história a ser eleito o melhor do mundo no futebol. Então, nem eu acreditei, cara, sinceramente. Deus, assim, me deu coisas que eu nem esperava e muito rápido. Foi muito rápido mesmo, sabe. Ricardinho, é verdade que a seleção brasileira de futebol de cegos ganha praticamente tudo que disputa? É verdade, cara. Nós temos uma equipe muito isso é um dado, né, às vezes o cara fica até sem jeito de falar, mas é a realidade. Nós ficamos, por exemplo, numa fase aí que nós ficamos mais de 10 anos, quase completando 11 anos, sem perder uma competição. Todas que nós entramos, que eu acho que nesse espaço de uma década aí foi umas 26, eu acho, competições, a gente ficou como primeiro lugar do pódio. Depois aconteceu ali, perdemos uma Copa América nos pênaltis, depois voltamos, ganhamos já mais uns 3, 4 anos seguidos. De vez em quando a gente perde, que é normal do esporte, mas cara, assim, ó, eu não tenho esse dado para te dizer, mas eu acho que essa geração de atleta que eu tô fazendo parte, que é muito vitoriosa, a gente tem um aproveitamento de mais de 90%, assim, é um negócio absurdo, sabe, cara, é meio que até inacreditável. A gente mesmo às vezes fica conversando, assim, porque nós temos um time muito qualificado, e eu sempre falo, cara, Deus projeta tudo, porque um time não se resume a um jogador. Então, assim, a gente tem o melhor goleiro do mundo, a gente tem os melhores defensores, os melhores atacantes, nasceram tudo na mesma geração, sabe, um negócio muito interessante, cara. E aí acabou formando uma equipe tão diferenciada. Tem grandes equipes no mundo aí, times muito bons também, né, mas sei lá, cara, esse é o histórico, né, é um histórico que é muito especial, né, fazer parte disso tudo pra mim. Agora, gostoso de ouvir é isso aqui. De vez em quando a gente perde, porque é normal. É, cara, É, isso são os dados, né, porque às vezes eu fico até meio sem jeito de falar, porque quando a gente ganha tanto e vai falar
pode transparecer até uma, sei lá, uma prepotência, e não é, cara, não é. Eu acho que, inclusive, eu vou falar assim, ó, o segredo de a gente ser tão vitorioso é a humildade que o nosso time tem, porque a gente sempre entra respeitando todo mundo, a gente ganha grandes títulos e não muda nada a postura dos atletas, a gente treina muito forte, porque tem seres humanos que quando chegam vamos dizer, num patamar lá em cima, alto, começa a achar que é dono do mundo, entendeu? E aí relaxa, e aí a gente sabe que a própria Bíblia fala, né, que algo assim, não me lembro se é bem nesse contexto, mas a soberba precede a queda, algo assim. E isso é Uhum. uma lição muito importante que a gente conversa, né? Tem vários cristãos lá na seleção brasileira e a gente fala sobre isso. A humildade é muito importante, cara. Humildade, trabalho e aí o sucesso vem, né? Então, humildade, eu cheguei no Ricardinho de um modo tão natural assim, até parece que a gente já se conhece há um tempão, né? Tô aqui batendo papo contigo, como quem conversa com um amigo de muitos anos e tal. Como é que você, porque você falou da humildade do grupo, né? Mas como Sim. foi pra você não deixar subir a cabeça? Você é um craque de bola, eu que vou te falar aqui o que eu penso, por tudo que eu vi, você é um dos gênios, né, do futebol de cegos. Você joga muita bola mesmo, é temido pelos adversários. E como você fez para que essa coisa não tomasse conta da sua cabeça, Ricardinho, para você continuar sendo essa pessoa humilde e simples que você é? Eu tive o privilégio de me cercar de pessoas boas quando eu comecei a treinar e entrei para o esporte. Isso é muito importante, as companhias. Creio que isso também veio um pouco de berço, a educação que eu tive em casa. E uma coisa que sempre foi uma lição para mim, e com o tempo aí de caminhada até na vida cristã, a gente vai conhecendo mais sobre a pessoa de Jesus, né? E é muito importante isso. E esses tempos eu estava refletindo, cara, se Jesus, que é filho de Deus, né? Deus Todo-Poderoso, ele transpareceu o que ele foi tão humilde aqui na terra, a ponto de lavar os pés dos discípulos dele, naquele episódio maravilhoso que é relatado na Bíblia, que ele lavou os pés dos discípulos para mostrar ali uma lição de humildade. O que que sobra para mim, né, cara? Uma pessoa cheia de defeitos, um pecador, que depende da graça de Deus. Então eu penso muito isso, cara. E quem me conhece sabe que com tantas conquistas assim, eu nunca mudei, cara, nunca mudei e peço a graça de Deus para não mudar, porque a gente sabe que o esporte ele te leva lá no alto se tu ganha grandes títulos, mas assim, tu tá numa corda bamba, cara, que a qualquer momento tu pode cair também, é muito dinâmico, a vida é assim. Eu já tive algumas lesões graves assim, e a gente sabe que num segundo tu tá jogando bola cheio de saúde, esbanjando disposição e dali a outro segundo tu se lesiona e daqui a pouco tu sai numa maca, tem que fazer uma cirurgia depois, ficar 6 meses, um ano fora. Aí que tu vê que a gente não é nada, que a gente é frágil. Então, por que alimentar a prepotência, a arrogância? Não, cara. E é por isso que eu trato todo mundo igual, cara. Quando tu me chamou ali, a primeira parte é a gente ser gentil com as pessoas, sabe? Educado, ser parceiro. Se as pessoas se ajudassem mais, nós teríamos um mundo bem melhor, porque, primeiro que eu reconheço o teu convite, já me senti lisonjeado de ser chamado para conversar contigo aí. Então, e as pessoas têm que ser bem tratadas, cara. Nós estamos no mundo é para isso, entendeu? Olha só que legal. Bom, existe um ditado que aqui no Sem Mínima da Hora ele é verdadeiro para valer. O que é bom dura pouco e o que é muito bom dura menos ainda, né? A gente já está É no assim, né? fechamento aqui do Sem Mínima da Hora. Eu queria te perguntar o seguinte: quem quiser saber mais a respeito do futebol de cegos, a respeito da seleção brasileira, a respeito do Ricardinho e de outros craques da seleção, como é que pode fazer? Ah, em primeiro lugar, eu tenho o meu Instagram, que é Ricardinho Alves, ou então se o pessoal botar Ricardinho Fute 5, que é o fute vem de futebol, né, F-U-T e o numeral 5, Ricardinho Fute 5, vai me encontrar. E eu estou sempre postando coisas, treinamentos, competições, alguma coisinha de cunho pessoal, não tanto porque eu sou uma pessoa mais discreta. Tenho meus projetinhos em paralelo, que eu faço, que às vezes eu posto alguma coisa, e é um prazer quem quiser acompanhar.
a nossa trajetória aí como atleta, conhecer melhor a nossa modalidade. Quem ficou curioso, se botar no YouTube, no Google aí, futebol de cegos, vai achar muita matéria, muito vídeo, gols. Então é isso, vai ser um prazer aí se o pessoal quiser estar acompanhando, e a gente está aí para receber todo mundo. Grande Ricardinho, um dos grandes craques da seleção, a melhor seleção do mundo aí, de verdade mesmo, né? Que a nossa seleção de futebol de campo tá fazendo a gente chorar um bocado. Mas então, olha, É faça verdade. como eu aqui, viu? Faça como outros aí, se volte para... Não abandone a seleção de campo, mas dê uma olhadinha para a seleção de futsal, né? A seleção de cegos do nosso país, porque realmente aí você vai ter muitas alegrias. Eu falo, porque senão o Ricardinho não vai falar isso, né? É isso aí. Ricardinho, Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado. Foi uma alegria gigantesca contar com você aqui no Semínima da Hora. E repito para você, internauta, faça uma pesquisa aí no YouTube, enfim, nas redes sociais, e você certamente vai saber mais a respeito do futebol de cegos. É futebol de cegos ou futebol de 5? Mudou, voltou a ser... Como é isso, por favor? Só isso. Mudou. Era futebol de 5, daí mudaram para futebol de cegos, mas os dois tá correto, na verdade. Qualquer jeito o pessoal acha. E é isso, meu amigo, fico muito agradecido aí pelo teu convite, pelo nosso papo. Deixo um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo também em casa aí, e fiquem todos com Deus, né. Deus abençoe, Ricardinho. Amém, amém. É isso aí, você ouviu minha conversa com o Ricardinho, um dos craques do futebol de 5 do Brasil. Agora... Volto a pausa para a pauta, pro compasso, encerro agora a semínima da hora. Até a próxima!